Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, nós vamos meditar no Salmo de número 56. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Amém. Amados, Davi, quando ele escreveu esse salmo, foi um período que ele estava fugindo de Saul, provavelmente estaria ali no território filisteu, sofrendo perseguições, né, no meio, dos inimigos, e ele clama pelo socorro de Deus, clama pelo socorro. É isso que você precisa fazer. E é isso que eu preciso fazer, clamar pelo socorro de Deus. Muitas vezes somos perseguidos, muitas vezes somos injuriados. Quantas vezes as pessoas tramam, o mal contra nós, tramam nos prejudicar por vários motivos. Às vezes simplesmente por resistir à vida de Deus em nós, às vezes por inveja, às vezes por raiva mesmo da gente, às vezes porque interpretam mal aquilo que você fala, distorce aquilo que você fala e aí vai por aí fora. Mas o que acontece é que somos perseguidos de uma forma ou de outra, a gente sempre sofre perseguição, temos inimigos, nem todo mundo gosta da gente, não é mesmo? Nem de Jesus todos gostaram, né? Muitos caluniaram Jesus, chamaram ele de beberrão, falaram que ele estava falando pela boca de Beelzebub, que Beelzebub estava falando, através dele, mas o Senhor era santo, puro. Imagina nós que somos cheios de falha, que às vezes damos lugar também, para o inimigo falar, às vezes a gente não vigia também, não é mesmo? Tem esse lado aí também, mas o que é fato é que nós precisamos pedir socorro ao Senhor, e Davi sabia disso, por isso ele clama pelo Senhor e fala: Senhor, me socorre, tem misericórdia de mim, porque eu sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo, vivo perseguido e sofrendo calúnias, mas eu preciso de ti. Aí ele fala algo maravilhoso aqui no versículo número 3, que ele fala assim: quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Ou seja, vai ter momento que eu vou ficar com medo, mas nesse momento eu vou confiar no Senhor. Eu sei que eu não posso enfrentar talvez aquele inimigo, aquela situação. Eu sei que talvez aquele problema é maior do que eu, mas nesta hora eu vou confiar em ti. E essa é a conduta correta. Porque medo, todo mundo tem medo. Volta e meia a gente tem medo, não é mesmo? Quando você para ver a situação da vida, as coisas que estão acontecendo no mundo, o futuro. Às vezes a gente olha para a criança e fica pensando nas crianças, como vai ser a vida dessas crianças no futuro. Quando a gente olha para hoje, tanta maldade, adolescentes, um matando o outro, estuprando, judiando os animais, coisas assim terríveis acontecendo. E a gente olha para a maldade humana e cada vez parece estar ficando pior. Uma sociedade formada de jovens e adolescentes psicopatas que os pais, parece que não estão vendo, deixando os filhos aí na internet, nos aplicativos, ensinando a matar, ensinando a roubar, ensinando a se enforcar, suicidar. Esses dias para trás eu vi um vídeo de jovens adolescentes num aplicativo aí ensinando como bater, como matar uma jovenzinha que lhe dissesse não. Se quisesse namorar, pedir um namoro e a menina disser não, ele vai bater, vai matar, vai esfaquear. E isso já vem acontecendo, Outros casos aí de estupro coletivo nos banheiros de escola, adolescentes, estuprando crianças. Outro adolescente aí que foi pego recentemente pela polícia, que estava pegando animais, cortava os animaizinhos, furava com faca, machucava os animaizinhos gritavam de dor, e ele fazendo isso com o maior prazer, e o pior que isso, 1.000 seguidores desse adolescente. Então, assim, uma loucura, uma loucura. Um mundo de psicopatas tem sido formado, infelizmente. E aí a pergunta é, como ter segurança num mundo desse? Hoje você não pode deixar mais o seu filho andar sozinho, não pode brincar na rua. Antigamente as crianças brincavam na rua, hoje se a criança brincar na rua, quando você olha já foi sequestrada, foi roubada para abuso sexual, para tráfico de órgãos, para orgias, para perversões sexuais, para escravidão sexual, para magias negras. É essa a realidade nossa. E aí? Como é que a gente pode não ter medo numa sociedade dessa forma? Como não ter medo vivendo num mundo desse, não é? Mas só existe uma saída para nós: confiar em Deus.
Só essa saída, não tem outra. Confiar em Deus, que Ele venha nos proteger, que Ele venha ter misericórdia de nós, como diz o salmista aqui, e que Ele nos guarde. Porque se nós estivermos com Ele, protegido por Ele, nada vai nos acontecer. Ele vai nos proteger. E é por isso que Ele fala: o que me podem fazer os simples mortais? O quê? Quem vai realmente tocar naquele que está debaixo das asas do Senhor? Como diz lá no Salmo 91, né? Debaixo das tuas asas estarei seguro. Por isso que nós temos que estar debaixo das asas do Senhor, guardados e protegidos por Ele. Nele e com Ele estamos protegidos e não precisamos ter medo. Podemos confiar nele. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe sua família. Que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.